Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, mais um domingo juntos para estudar a palavra de Deus. Muito bom estar com vocês, crianças. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada uma de vocês e as famílias de cada um de vocês também. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela vida dessas crianças. Muito obrigada porque podemos estar juntos mais uma vez estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê a sua direção e que o Senhor abençoe grandemente esse momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Criançada, a gente tem estudado muito sobre a vida de Jesus e a forma como ele andava por todos os lugares ensinando sobre o Pai dele, sobre Deus, e fazendo milagres e curas. Certa vez Jesus estava já bem cansado. E ele saiu com os discípulos de barco pelo Mar da Galileia para tentar achar algum lugar para ele descansar um pouco, porque ele estava pregando muito, falando muito, ensinando muito, fazendo muitos milagres, muitas curas, e ele queria encontrar um lugar para poder descansar. Mas as pessoas ficavam sabendo e corriam atrás. E quando ele chegou na margem do outro lado do rio, o que aconteceu? Ele encontrou lá uma grande multidão esperando por ele. Não tinha jeito, ele podia tentar escapar, mas não tinha jeito. Eles não deixavam Jesus descansar. As pessoas queriam ouvir os ensinamentos dele, queriam ouvir tudo que ele tinha para dizer, queriam ver as curas, queriam ser curados, queriam ser abençoados, queriam que ele orasse por elas. Então as pessoas corriam atrás dele. E Jesus não virava as costas, Jesus continuava abençoando e cuidando e falando de Deus para todas as pessoas. E ele ia lá, sentava e continuava falando do Pai dele, continuava orando, continuava abençoando e continuava ensinando tudo o que precisava para essas pessoas. Mesmo cansado, Jesus nunca parava de falar sobre o Pai dele, de ensinar sobre o Pai dele, de fazer milagres e curas. Mas aí as pessoas se sentaram, se acomodaram e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, o tempo foi passando e foi ficando tarde. Foi anoitecendo e as pessoas foram esquecendo do horário, não prestaram atenção que já estava ficando de noite. Aí o que aconteceu? Um dos discípulos chegou até Jesus e falou assim: Mestre, nós vamos ter que falar para esse povo ir embora. O senhor vai ter que falar para esse povo ir embora, porque não tem mais o que fazer aqui, não tem comida para esse povo. Eles vão ficar com fome. Aí Jesus falou: Não, vocês vão ter que dar comida para eles. Isso, como, Senhor? Comida é caro. Aqui não tem lugar nem para comprar comida. E aqui tem mais de 5.000 homens. Crianças, 5.000 homens. Vocês fazem ideia de quantas pessoas são? Mais de 5.000 homens. Isso eles só contavam os homens. Tinha mais as mulheres e as crianças. E aí eles falaram: Senhor, haja dinheiro para comprar comida para todo mundo. Não tem como. Aí eles ficaram desesperados. Aí, sabe o que aconteceu? Chegou um dos discípulos junto com um menininho que tinha uma lancheirinha. E nessa lancheirinha ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí essa criança tão meiga, tão querida, falou assim: Senhor Jesus, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se o senhor quiser, o senhor pode usar meu lanchinho. Gente, não é lindo? Olha que coração mais lindo dessa criança. Vocês acham que 5 pães e 2 peixinhos poderia alimentar mais de 5.000 pessoas? Mas essa criança não quis nem saber. Ele não escondeu o lanchinho dele. Eu penso assim: se fosse eu, se fosse você, se visse aquele monte de gente, será que a gente ia dividir o nosso lanche ou ia esconder? Esse aqui é só meu, deixa eu esconder porque senão eu vou ficar sem. Mas ele não escondeu, ele foi lá e entregou para Jesus.
E sabe o que Jesus fez? Jesus pegou aquele lanche, pegou os discípulos, ficaram todo mundo olhando, né? O que ele vai fazer? 5 pães, 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas? Pois Jesus pegou aquele pão, orou, agradeceu a Deus pelo alimento e distribuiu para as pessoas, mandou os discípulos distribuírem. E quando os discípulos foram distribuindo, sabe o que aconteceu? Um grande milagre, um grande milagre. A comida simplesmente multiplicou. Todas as pessoas puderam comer, todos se alimentaram, porque simplesmente multiplicou os peixes, multiplicou os pães e tudo foi aumentando, 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 aumentando. E as pessoas comeram, crianças, que chegou a sobrar. Vocês acreditam? Multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Jesus fez um grande milagre naquele momento. Multiplicou o pão e os peixes e tinha peixe e pães para todo mundo comeu, encheu a barriga, foram embora para casa felizes, satisfeitos e ainda sobrou. Jesus, quando faz bem feito, não faz para faltar não, faz para sobrar. Agora vamos falar sobre essa criança que fez isso, que deu aquilo que ela tinha. Ela tinha para servir a Jesus aquele lanchinho. Foi o que ela deu. E nós? E você? O que você pode oferecer para Jesus? De que maneira você pode servir a Jesus? Fala para mim. O que você pode fazer para servir a Jesus? Podemos também ajudar as pessoas com alguma coisa para comer, aqueles que precisam, porque existem várias maneiras de servir a Jesus. Nós podemos servir a Jesus fazendo doações de roupas. Nós podemos servir a Jesus não falando palavrão, porque tá bonitinho, é solzinho, florzinha, gatinho, estrelinha. Ele não tá falando palavrão, tá falando coisas bonitas, porque as nossas palavras têm que agradar ao Senhor. Nós podemos servir a Deus pondo lixo no lixo e separando tudo bonitinho para ser muito bem aproveitado, não jogando papel no chão, não jogando as coisas no chão quando acaba de comer, mantendo a casa limpa, a cidade limpa. A gente pode servir a Jesus cuidando bem dos animais. Nós podemos servir a Jesus ajudando um amiguinho, ajudando uma pessoa quando ela se machuca. Podemos servir a Jesus quando ajudamos alguém que está com frio, emprestando uma roupa. Podemos ajudar alguém também com alimento, também é uma forma de servir a Jesus. Nós também servimos a Jesus como ajudamos ao nosso próximo, uma pessoa mais velha. E servimos a Jesus quando ajudamos em casa, quando obedecemos a mamãe, quando ajudamos a vovó, quando obedecemos as pessoas. Crianças, são infinitas maneiras de servir a Jesus. São muitas coisas que nós podemos oferecer para o nosso Deus. Aquela criança, ela ofereceu aquilo que ela tinha, mas nós temos muito mais ainda. Não é só um alimento, você tem atitudes, muitas coisas que você pode fazer. E na igreja? O que você pode fazer na igreja? Na casa do Senhor? Nós podemos cantar, você pode aprender a tocar um instrumento, você pode ler a palavra de Deus, você pode participar das atividades das crianças. São tantas maneiras de servir ao Senhor na igreja, na casa dele também. Ele fica muito feliz na casa do Senhor quando nós servimos de coração. E não fazer só para agradar ao Senhor. Servir a Deus faz bem para a gente. Nós ficamos felizes com isso, faz bem para nós. Nós nos sentimos felizes porque é muito bom fazer o que é o certo. É muito gostoso fazer as coisas boas, é muito bom poder servir. É muito mais gostoso a gente fazer as coisas boas do que até receber as coisas boas. Um coração alegre é sempre um bom remédio para o nosso corpo.
E um coração alegre precisa de coisas alegres. Então, crianças, procure sempre fazer aquilo que é bom. Procure sempre servir ao Senhor com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você gosta de fazer, mas coisas boas, coisas alegres, coisas bonitas, coisas que vão abençoar outras pessoas, seja na tua casa, seja na escola, seja na igreja. Sirva ao Senhor, ofereça aquilo que você tem de melhor, aquilo que você pode fazer, ofereça ao Senhor, porque as crianças também podem servir ao Senhor. Não precisa ser adulto para servir a Deus. Criança também pode servir a Deus, certo? Vamos orar novamente, feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada pela vida dessas crianças e que cada uma delas possa servir ao Senhor de todo o coração. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e, se Deus assim permitir, até o próximo domingo. Tchau, tchau, crianças.